Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na lição número 3 da nossa revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Esta terceira lição nossa fala sobre mortificação da carne. Nós vimos na lição número 1 a condição essencial para relacionamento segundo Deus, que é a nova natureza. Sem nós negarmos a nossa antiga natureza, natureza terrena, e vivermos de acordo com a nova natureza, nós estaremos debaixo do princípio da reação. Nós estaremos, então, sempre reagindo à forma como as outras pessoas são. Não seremos livres, seremos escravos da ação das outras pessoas. Não estaremos sendo dirigidos por Deus, sim dirigidos pelo meio no qual vivemos. Então, neste caso, nós nunca conseguiremos agir conforme a Bíblia nos diz para agirmos. Seremos apenas religiosos e não salvos. Jesus disse que para ser salvo tem que nascer de novo. Tem que ter esta decisão de negar-se a si mesmo. Não viver mais segundo a reação, mas viver agora segundo a ação de Deus, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Muito bem. Depois, na lição número 2, nós vimos que para que possamos, então, ter essa natureza divina em nós, temos que nascer de novo. E falamos, então, a respeito do novo nascimento. Mostramos, então, por meio desse diagrama, o que é uma pessoa que nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, ele recebeu essa nova natureza divina, representada aqui em vermelho. Por que vermelho? Porque tudo é possível, porque Jesus derramou o seu sangue. E a antiga natureza, por que está representada em preto? Porque preto é a cor das trevas, é a cor da falta de luz. Então, essa natureza humana, a natureza terrena, ela dá suporte para o pecado e para as obras da carne. Enquanto que a natureza divina, implantada pelo Espírito Santo, dá suporte para as virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, quando nascemos de novo e recebemos essa natureza de Deus na nossa vida, nós, infelizmente, permanecemos ainda com a antiga natureza. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e verso 17, que existe então esta guerra entre a nova natureza, implantada pelo Espírito Santo, e a antiga natureza, a natureza terrena. Por esta razão, então, o apóstolo Paulo, ele então explica que existe esta guerra espiritual. Então, para que essa natureza divina vença a natureza terrena, é necessário que todos os dias nós tomemos essa decisão de levar à cruz, de crucificar essa antiga natureza. Então, todos os dias, essa antiga natureza, ela quer tomar terreno. E nós temos, então, que buscar crucificá-la. Temos que tentar sempre, a cada dia, negar a natureza terrena para que a natureza divina vá avançando em nossa vida. E quanto mais o Espírito Santo vai tomando conta de nossa vida,
mais a virtude do Espírito Santo vai ter suporte em nós, vai ter suporte na nossa vida. Então, nós temos aqui diversos versículos que você vai ler, que você vai explicar, que você vai meditar. E também gostaria que nesse ponto você, professor, você, professora, vai parar um pouquinho, que você parasse um pouquinho e então se detivesse um pouco no examine-se a si mesmo, especialmente na segunda pergunta do examine-se a si mesmo. Se não temos tido perseverança em tomarmos a cruz no dia a dia, o que tem nos levado a isso? Ou seja, por que a pessoa que não tem todos os dias procurado combater a carne, renunciar à sua carne, o que é que tem levado a isso? Qual é a causa? O que é que tem levado você a se acomodar com uma situação da tua natureza terrena? Se acomodar a viver de acordo com o princípio da reação. Foi a ignorância dessa situação? O que foi? Muito bem. O ponto número 2 da nossa lição é identificando a velha natureza. Nós temos que entender que a natureza da carne, que a natureza deste nosso ser terreno é má. A natureza da carne é má. Mesmo as coisas que a carne procura fazer bem feitas, para Deus elas não têm valor. Por isso que Deus não nos manda domar a carne. Deus nos manda crucificar a carne. Eu vou dar um exemplo, uma diferença entre domar a carne e crucificar a carne. Vamos ao exemplo. Entre as obras da carne, a Bíblia fala em bebedices. Então, o que é domar a bebedice? Domar a bebedice é beber socialmente. Se eu beber socialmente, eu vou estar domando esta obra da carne chamada bebedice. Agora, se eu simplesmente eliminar a bebida alcoólica da minha vida, o que eu fiz? Eu crucifiquei a carne. Entendeu a diferença entre crucificar e domar? Certo? Vamos a um outro exemplo. Prostituição. Prostituição. Eu posso dizer o seguinte, bem, eu não vou me prostituir, eu não vou sair lá para a rua, pegar uma prostituta, mas o que eu vou fazer? Para apimentar a minha relação sexual com a minha esposa, eu vou assistir um filme pornográfico com a minha esposa, só nós dois ali em casa, e vamos apimentar a relação sexual, vamos fazer com que a relação sexual do casal seja estimulada. Então vamos assistir, eu e minha esposa, um filme pornográfico em casa. Então veja, eu estou tentando domar a minha natureza humana, e ao invés de pegar uma prostituta na rua, eu vou fazer o que eu faria com uma prostituta na rua, com a minha esposa dentro de casa, assistir um filme pornográfico, fazer as coisas mais estrambólicas possível. Então veja, essa pessoa está tentando domar a carne e não crucificar a sua carne, não cortar com a sua tendência de fazer coisas que atentam à própria natureza do ser humano. Vamos a outro exemplo. A nossa natureza terrena, ela nos leva à peleja. A Bíblia diz que uma das obras da carne
são as dissensões, são as pelejas, são as guerras, certo? Essa então é a natureza terrena, a natureza de pelejar, de fazer guerra, de fazer confusão. Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser domar a minha natureza terrena, eu vou dizer o seguinte: eu vou transferir este meu sentimento de guerra, de peleja, de dissensão, eu vou transferir isso para um jogo de futebol. Aí eu vou descarregar todo aquele meu desejo de pelejar, de guerrear, de ter uma facção, de ter um time. Então, eu vou me dedicar para isto, para que eu descarregue a minha violência que eu iria descarregar no meu vizinho, no trânsito, enfim. Então, veja, eu estou tentando domar a carne. Só o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não devo domar a carne, eu devo crucificar. Eu devo cortar toda a inclinação para essas coisas, mediante o Espírito Santo. Então diz a Bíblia: se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Nós temos então que dia a dia, estarmos fazendo este trabalho de crucificar a nossa carne. Para ilustrar essa parte da lição, eu trouxe aqui um dado interessante. Trouxe um dado interessante aqui. Vamos apagar aqui. No dia 9 de abril, do ano 2000, na cidade de Recife, estava se apresentando o circo Vostok. Circo Vostok. E o que aconteceu? No intervalo da apresentação do circo, enquanto eles estavam montando a jaula dos leões no picadeiro para uma apresentação com os leões, o locutor convidou as famílias que estavam ali a se postarem ali próximo para tirarem fotos perto dos animais. E um menino chamado João Miguel dos Santos Fonseca Júnior. Esse menino tinha 6 anos de idade. Ao chegar perto da jaula dos leões, um leão estendeu a pata e agarrou o menino e puxou para dentro da jaula. E esse menino foi devorado pelos leões. Então veja, aqueles leões aparentemente estavam domesticados. Mas eles eram leões, eles eram feras. Um animal selvagem, ele sempre vai ser selvagem. A Bíblia diz que Deus fez animais silvestres e animais domésticos. Um animal selvagem sempre vai ser um animal selvagem. Escute uma coisa aqui: carne sempre será carne. Carne sempre será carne. Então, muitas vezes, vamos pegar uma outra obra da carne, a vaidade. Então, alguém pode pensar assim: mas eu vou passar só um esmalte na unha, só um esmaltezinho incolor. Irmã, se você quiser domar a vaidade um dia vai enfiar a pata dela pelo meio da jaula e vai te devorar. Então, daqui a pouco, começou com esmalte incolor, daqui a pouco um esmalte branco, daqui a pouco a sua francesinha, né? E daqui a pouco você põe só umas florzinhas na unha, e daqui a pouco você está com as unhas pintadas de vermelho, certo? É assim que acontece. Então a Bíblia não diz para nós domarmos a carne. A Bíblia diz para nós crucificarmos. Temos que matar a natureza terrena. Mortificai a natureza terrena, é o que diz a Bíblia. Este é o texto áureo, inclusive, da nossa lição número 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Seria muito interessante que todos os alunos memorizassem
este versículo, pelo menos essa parte de Colossenses no capítulo 3 e no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria agora eu estou verificando aqui que na revista foi colocado errado aqui. Está vendo aqui que foi colocado errado. Ali está Colossenses 5:3. Colossenses 3:5. A devir os seus alunos ali. Né? Colossenses capítulo 3 e verso 5 no textual. Está 5 e verso 3. Corrija isto. Muito bem. Depois disto, nós temos o exemplo da sutileza do envolvimento na carne. Falamos ali a questão do esporte competitivo, e eu dei outros tantos exemplos. Dei o exemplo então, da vaidade, dei o exemplo da bebedice, enfim. Então você pode acrescentar esses exemplos que eu dei no exemplo que foi dado no tópico 2, a sutileza do envolvimento da carne. Foi dado ali o exemplo do esporte competitivo. E nós acrescentamos então esses outros exemplos da vaidade, da bebedice, enfim. Depois, então, está bem explicadinho ali diversos tipos de obras da carne. E aí, então, nós chegamos no item número 3 da nossa lição. Este ponto 3 é a carne e os relacionamentos. Trata, então, agora sobre a demonstração de como as obras da carne afetam os relacionamentos. E nós fizemos então ali um quadro e nós dissemos então que das 22 obras da carne elencadas aqui, que estão lá em Colossenses capítulo 3 e em Gálatas capítulo 5, nessas obras da carne aqui, nós vemos que 15 delas atentam diretamente contra os relacionamentos interpessoais. Sendo que tem mais duas, a idolatria e a feitiçaria, embora não diretamente, mas indiretamente também, elas atentam contra os relacionamentos interpessoais. Então, as obras que atentam diretamente contra os relacionamentos interpessoais, elas estão ali entre avareza e bebedices. Então, entre avareza e bebedice, estas 15 são as que atentam diretamente contra os relacionamentos interpessoais, certo? Nós dissemos isso na revista, mas não indicamos quais dessas 22 seriam as 15 que atentam diretamente contra os relacionamentos interpessoais. Então, estas 15 são as que estão entre avareza e bebedices, certo? Chegamos então no item, ou no tópico número 2 deste ponto 3. O crente e as obras da carne, tidas enganosamente como inofensivas. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, nós vemos ali que ele divide as obras da carne em duas classes. Lá em Gálatas 5, nós vemos que o apóstolo Paulo divide as obras da carne em obras relativas ao sexo, obras relativas às emoções e depois obras relativas ao corpo, bebedices e glutonarias. No meio, obras relativas às emoções e também obras relativas à religiosidade, que é idolatria e feitiçaria. E lá no início,
as obras relativas ao sexo. Então, 4 classes de obras da carne lá em Gálatas 5, 19 até o 21. Então, as obras relativas à área sexual, as obras da carne relativas à natureza religiosa da carne, a carne também gosta de religião, então ali fala em feitiçaria e idolatria, as obras da carne relativas às emoções, ira, dissensão, enfim, e as obras da carne relativas ao corpo, bebedices e glutonarias. Então, vemos lá então, recapitulando, questão sexual, questão religiosa, questão emocional e questão dos apetites do corpo. 4, então, classes de obra da carne. Aqui em Colossenses 3, o apóstolo Paulo divide em 2 classes. Ele divide as obras da carne entre aquelas mais grosseiras, mais comuns nos filhos das trevas, e essas obras da carne, então, estão no versículo 5, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Então aqui o apóstolo Paulo nem admite que um crente esteja nessa situação aqui, esteja na prostituição, na impureza, na idolatria. Ele nem admite uma coisa dessas. Mas chega no verso 8 e ele diz: agora, porém, agora. Então ele está falando agora sobre o tempo de crente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele fala então agora sobre obras da carne que atingem os crentes. Então ele fala ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, mentira. O que ele está dizendo aqui? Que essas obras da carne devem ser mortificadas igualmente. Não são só aquelas lá. Não é só prostituição, não é só idolatria, não é só avareza. Essas coisas aqui que os crentes continuam carregando, irado, indignado, a língua, maledicência, gostando de falar mal dos seus irmãos, linguagem obscena do falar, palavrões, gostando de falar coisas que nem devemos mencionar em nosso meio. Então o apóstolo Paulo aqui fala sobre estas obras da carne aparentemente inocentes. E são justamente estas obras da carne que provocam problemas nos relacionamentos interpessoais na igreja. Ira, indignação, maldade, maledicência, mentira. Então veja, é justamente esse tipo de obras da carne, tidos como inofensivos, coisinha de menor potencial ofensivo, são justamente estas coisas que mais produzem problemas de relacionamento na igreja. Então, por isso que existem tantos problemas de relacionamento na igreja, tantos problemas de relacionamento em casais dentro da igreja, porque estas obras da carne não são tratadas. Por esta razão que a porta é estreita, por esta razão que tanta gente que acha que vai para o céu vai para o inferno, porque não tratam disso. Então Paulo está dizendo, agora despojai-vos igualmente disto. Então, sobre este assunto nós tratamos no ponto 2, do item 3 da nossa lição número 3. Enfatize bem isto e na lição número 4, então, estaremos debulhando um pouco mais sobre este assunto. Nós queremos, por fim, trazer aqui um dado importante para você mencionar quando tratar da questão do esporte competitivo, para mostrar ali como a carne é problemática. Estamos trazendo aqui
vamos dizer assim, um anexo, que se você tiver tempo, lá, quando falar sobre o esporte competitivo, você pode trazer estes dados aqui, que mostra como a carne é uma fera, que a qualquer momento, mesmo parecendo domada, ela pode mostrar as garras. Eu vou trazer aqui 4 exemplos de grandes tragédias que aconteceram em partidas de futebol. Veja, o esporte competitivo, ele é feito para domar a fera, para desviar a violência, a competitividade das pessoas para uma coisa inofensiva. Mas veja, é carne, ali está a carne. Então, quantas pessoas se quebram, brigam, mas são coisas do dia a dia que parece para as pessoas que aquilo nem aconteceu. Então, quando acontecem tragédias, aí que a gente vê a fera mostrando a cara de uma maneira muito clara. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Em 1964, no Peru, na cidade de Lima, o que aconteceu lá no Peru, em Lima, em 1964? Era uma partida de futebol do Peru contra a Argentina. O que aconteceu lá? Aconteceu que quando a Argentina ganhava de 1-0, o Peru fez um gol. E o juiz anulou o gol do Peru. 54 mil torcedores se revoltaram contra aquela situação, entraram no campo, se travou uma batalha campal. Morreram 318 pessoas. Sabe o que é isso? 318 pessoas morreram naquele dia ali no Peru. Um outro exemplo que nós tivemos foi, agora mais próximo, no ano de 2001. Vamos apagar aqui. No ano de 2001, isso já não foi aqui na América do Sul, foi lá na África. Lá na África. Eu vou pegar exemplos, 3 exemplos de 3 continentes. Há muitas tragédias dessas, mas vou pegar para mostrar para vocês como que a carne é igual em qualquer parte do mundo. Então tivemos um exemplo aqui na América do Sul. Agora vamos para a África, né? A África também. Lá na cidade de Accra, em Gana, no ano de 2001, numa partida de futebol do campeonato ganês, houve uma briga entre 2 torcidas. 2 torcidas começaram a brigar dentro do estádio. E o que aconteceu? 126 pessoas morreram. E 90 pessoas feridas. Numa partida de futebol. Certo? Olha o desastre. Vamos a um outro exemplo agora. Vamos para a Europa. Vamos para a Europa. Na Europa também, em 1989, estamos falando de Europa agora. Alguém pode dizer assim, pessoal lá do Peru, latino-americanos, latinos são assim mesmo, são sangue quente. Os africanos lá de Gana. Agora vamos os europeus, os chamados civilização europeia. Carne é carne. Também, em 1989, numa partida desses 2 times aqui, Nottingham Forest contra o Liverpool. Dois times ingleses.
europeus, ingleses, também entraram em convulsão. 5.000 torcedores estavam do lado de fora do estádio, queriam entrar de qualquer jeito. Se armou uma confusão, 96 mortos. E mais de 200 feridos. Certo? Bom, este ano, agora, poucos dias atrás, não faz muito tempo, foi agora no dia 1º de fevereiro, é isso? O Egito viveu nesta quarta-feira uma das maiores tragédias da história do futebol. Logo após a vitória por 3-1 sobre o Al-Ahly, time mais popular do país e um dos mais fortes da África, centenas de torcedores do Al-Masry invadiram o gramado do estádio Port Said e partiram em direção aos jogadores e à torcida adversárias. De acordo com as informações das autoridades locais, o número de mortos já chegou a 74 e há cerca de 1.000 pessoas feridas. Muitas pessoas morreram pisoteadas, sufocadas, e casos houve de morte por concussão e corte profundo. Isso não é futebol, é uma guerra e as pessoas estão morrendo na nossa frente, reclamou Mohamed Abu Treika, jogador do Al-Ahly. Essa é a situação de uma fera domada, mas que não foi crucificada. Vamos pensar nisto. Essa é a situação que acontece quando o ser humano não cumpre com os propósitos de Deus. Acha que pode domar a carne. Quando o crente acha que pode domar a carne, fatalmente, ele vai morrer espiritualmente. A Bíblia diz que a inclinação da carne gera morte, mas a inclinação do espírito gera vida e gera paz. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso professor, a nossa professora. Tenha uma boa classe e que essa lição, a lição número 3, produza um grande resultado espiritual nos seus alunos. Deus os abençoe.